Tudo bom, pessoal? Hoje a gente vai ter um bate-papo com uma pessoa que é empreendedora, empresária, gestora, especialista em pessoas, especialista em processos. A gente tem Que pouco mais? tempo do Vai faltar podcast, dedo. então eu vou parar. Vai aqui. faltar dedo aí para Mas é tanta André Bolzan. especialidade. André Bolzan, ela é business partner de uma grande empresa aqui da região, a maior empresa de celulose do mundo. E a gente vai trocar uma ideia aqui sobre alguns aspectos que a gente vem discutindo em outros episódios e vai continuar discutindo nos episódios futuros, que é uma necessidade que o mercado tem. E antes de eu passar a palavra para a Andréia, eu queria pedir duas coisas para vocês. Tem gente que está assistindo, eu não sei por que as pessoas fazem isso, mas o algoritmo do YouTube mudou. Se você não estiver seguindo o nosso canal, você não vai conseguir assistir até o final e você vai ser demitido no dia seguinte. Então, por favor, quem for assistir, já segue, curte, comenta, compartilha, a setinha, se inscreve, o sininho, o joinha. Faz o pacote completo que você vai aproveitar melhor isso aqui. Show. Tá? Vinícius, alguma observação? A observação hoje é que a gente vai ter uma visão diferente do que a gente já tem nos outros podcasts, porque a gente pegou muito... A intenção inicial do Gorila Podcast é trazer uma visão do empresário. Hoje a gente tem também essa visão do empresário, mas de uma forma voltada mais para o desenvolvimento dos colaboradores, né? Desse desenvolvimento, o que agrega isso. E aí agora a gente tem que passar a palavra para quem é realmente a especialista nessa área. Bem-vinda, viu, Andréia? Andréia, eu vou já começar na bola alta já. A gente, como o Vinícius falou, a gente tem conversado com empreendedores, empresários, e todos eles falaram sobre a história deles, né, os aspectos que eles viveram, mas do ponto de vista de quem está criando uma empresa, não de quem está servindo uma empresa, digamos assim. Então, eu acho que é importante a gente ter essa noção, e eu queria que você trouxesse o que está faltando no mercado, o que as pessoas precisam na visão delas para que esse crescimento não fique limitado a tenha um CNPJ. Perfeito. Entendeu? Bom, primeiro, obrigada, honrada pelo convite, prazer estar aqui. Já escutei os podcasts anteriores e estava ansiosa, né, por chegar a minha vez para eu ser convidada, para eu vir também, então muito obrigada pelo convite. Quando a gente pensa nessa questão de empresário, empregado, colaboradores e empreendedores, a gente tem uma linha muito tênue. Não parece, mas ela é tênue. As pessoas às vezes separam coisas que não deveriam separar. Então, quando a gente faz esse caminho, por exemplo, dentro das empresas, a gente também está empreendendo no CNPJ de alguém. Então, você tem ações que você pode tratar como se fosse um intraempreendedor ali dentro daquela empresa, né? Entendendo as suas limitações e os seus ganhos. De novo, não tem certo nem errado, tem apenas diferente. Então, às vezes, eu vejo pessoas que relacionam um mindset de crescimento a apenas empreendedores. Isso não está certo. A gente tem vários colaboradores que estão trabalhando dentro do CNPJ de alguém com um mindset totalmente de crescimento, com entregas, com comportamentos iguais ou até muitas vezes melhores do que algum ou outro empreendedor que tenha deixado de fazer o seu dever de casa, por exemplo. Então, nesse primeiro momento, eu acredito que a gente precisa cuidar muito mais daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente faz. E avaliar qual é o cenário em que eu estou inserido. Se eu estou inserido num cenário que sou empreendedora, e como você falou, eu também tenho um CNPJ, né? Eu também tenho a nossa empresa, apesar de não estar atuando hoje em dia. Mas quando eu estou nesse papel de empresária, eu tenho determinados pensamentos e comportamentos. Quando eu estou no papel de colaboradora, empreendendo no CNPJ de alguém, eu tenho outros papéis que não são menores, que não devem ser classificados como melhor ou pior. São apenas diferentes e você deve escolher aonde você quer estar quando você tem
a sua carreira na mão, quando você tem a empregabilidade alta, quando você é protagonista da sua história. Esse ser protagonista da história, no caso do colaborador, muitas vezes não vou dizer muitas vezes, tipo mas William Wallace. é o que chamam de ter a visão de dono. Exato. Mas tem muitos donos que não acabam tendo essa visão de empreender. Sempre tem essa confusão de ser empresário e empreender. Perfeito. Tem essa dificuldade, né, de separar o que é um e o que é o outro. Perfeito. Eu estava dando uma aula outro dia daqui do pessoal do IEL daqui, é IEMA aqui, né? Tô falando IEL lá do Espírito Santo. Do IEMA daqui. E aí ela falou assim, nossa, o meu diretor, que é o dono da empresa, que tinha que estar aqui ouvindo isso. Eu falei, por que ele não tá? Ela falou, não, porque ele falou assim, vai lá e faz você. Vai lá e faz você, que eu não preciso disso, não. É isso, né? É a pessoa que às vezes é um empresário, mas não é um empreendedor, não vê a necessidade de se desenvolver e de se capacitar. E a pessoa que falou isso também, tipo... É pra ela, né? Então, você não precisa do cargo para ter a atitude, né? Porque as pessoas têm muito isso de... E tem esse negócio de a empresa não é minha, então o esforço não precisa vir de mim, né? E assim como tem gente que fala assim, não, eu não vou, tipo, eu sou só um empresário. E o empreendedorismo, eu vejo muito dessa forma, você pode fazer isso onde você estiver, né? Nós conhecemos pastores que são empreendedores, independente do que ele está ganhando com isso. De forma meio piegas, é o espírito empreendedor, sabe? Aquela atitude independente de você estar servindo uma empresa ou serviço próprio. Né? Que é As pessoas acham que empreender é você fugir do corporativismo e ficar, não, agora eu sou livre, eu não tenho... Não, meu amigo, você não é livre, você é muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E acaba criando uma cultura bastante prejudicial para a empresa, né? Porque ele já passa essa informação meio que por um subconsciente para o funcionário, que ele também pode deixar a empresa largada, assim como eu também estou deixando largada, então tranquilo. Se aquilo não é importante para mim, por que tem que ser só para o funcionário, né? Perfeito, Eu tenho algumas frases clichês disso, né? Quando a pessoa fala assim, não, eu vou empreender porque eu quero trabalhar para mim. Mas antes você estava trabalhando para quem? Para o dono da empresa? Eu sempre trabalhei para mim. Eu sempre é o seu tempo, né? É o meu tempo, é o meu ganho, porque conforme eu vou produzindo dentro daquele CNPJ, dentro das regras, né? A empresa que eu trabalho hoje, a gente trabalha com participação nos resultados. Então, eu estou trabalhando para mim, sim, né? Sim. Independente se uma empresa, por exemplo, nem tem participação nos resultados, se é uma pequena e média empresa, a minha evolução de carreira vai ser para mim. Então, se eu estou trabalhando e com aprendizado, eu estou, muitas vezes, podendo finalizar um ciclo para começar outro maior. Entendendo se eu conseguir entender que eu estava trabalhando para mim, né? Então, eu acho que as pessoas fazem confusões com isso que vocês citaram, empresários, empreendedores, colaboradores, onde estão em um CNPJ próprio. Na minha carreira, eu sempre busquei, já fui taxada com esses nomes que as pessoas falam, você é puxa-saco, né? Eu sempre falei, não, eu penso igual o dono, porque amanhã eu posso ser a dona. Então, eu já prefiro pensar igual ele. Então, o caminho que eu tracei foi sempre olhar qual era o meu próximo passo de carreira, e já me comportar conforme o próximo passo, porque aí quando eu fosse promovida, seria só uma questão de lugar, porque eu já seria. Então, eu só não estava. Então, hoje eu não sou gerente, né? Eu era gerente de RH no Espírito Santo e aqui não sou gerente. Eu já me comporto como uma gerente. Aquilo que eu tenho autonomia para fazer, eu já faço, eu já puxo, porque quando eu virar gerente, vai ser só um estado de um cargo e um financeiro a mais. Vai ser a forma de se adaptar vai ser até mais rápida, porque muita gente fala assim, a gente já chegou em alguns empresários, em algumas empresas, né? E a pessoa ficar se limitando o esforço dela a dar mais por aquela função que já é a dele, pelo fato de ainda não receber. De falar assim, não, se me promover, aí eu vou e faço. Eu não ganho pra isso, né? Eu não ganho pra isso. É muita coisa. E fica naquela... Por que você não busca a oportunidade? Fica pensando, não, vai ficar sempre aqui. A gente sempre fala assim, e se ele decidir abrir a loja em um outro lugar? Né? Quem que ele vai chamar? Quem que ele vai chamar? Não é mais fácil ele chamar alguém que ele já visualiza que atende ao perfil, né? Ou buscar um currículo fora ainda. Então, ele já conhece o perfil, mas a pessoa não se doa o suficiente
para demonstrar esse negócio. Você já está Perfeito. criando a sua É oportunidade. isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Baseado nisso que ele está falando, a gente estava falando sobre... Você falou de plano de carreira, né? E tem essa questão do... Tipo, às vezes você está numa empresa que é muito enxuta e aí você pensa, pô, para onde que eu vou crescer? Né? Mas você tem que fazer a empresa crescer, tipo, digamos que está todo mundo dentro de um sapato. Aquele sapato tem que ficar apertado. E são os colaboradores que fazem esse sapato ficar apertado. Como é que uma empresa, que não é uma empresa de grande porte, médio, pequeno porte, ela consegue ter um plano, ter uma trajetória de crescimento, um plano de carreira, ou até de participação de lucro? Boa. Até as grandes empresas hoje em dia, a gente fala de plano de carreira muito voltado para projetos. Então, o futuro é esse. Não é você ter uma carreira linear, onde você começa como assistente, analista e vai virando gerente. Não. E sim, você trabalhando por projetos. Então, hoje a gente trabalha muito com metodologias ágeis, com Scrum, onde você está ali colaborativamente participando. Até o nosso plano de carga e salário está em xeque nas companhias, até a nossa meritocracia, utilizando percentuais do público-alvo que vai ganhar um mérito esse ano, está em xeque. Por quê? O modelo colaborativo ele veio para ficar. E nisso, as pequenas e médias, elas têm uma vantagem enorme, porque elas conseguem se locomover muito mais rápido em relação a esse design. Porque é como você movimentar um Titanic, né? Movimentar toda uma empresa grande para mover toda a forma. Agora você não tem mais hierarquia, aquela estrutura de poder, é muito difícil. Agora, você pega uma média empresa, então você começa a desenhar o plano de carreira das pessoas pelos projetos que elas se envolvem. E aí você vai dando essas autonomias versus as habilidades que eles vão. Então, não, ele é do financeiro. Não, mas ele vai se envolver agora no projeto do comercial. Ele vai trazer a visão do financeiro dele para um projeto de uma nova loja que a gente vai estabelecer e vamos... Isso Perfeito. nunca aconteceria numa estrutura linear, né? Cada um cuida do seu pedaço. Então, eu vejo como uma grande oportunidade desse teto que é natural que se tem. Às vezes você já reporta para o dono, né? Então, de você pensar em unir as aptidões e as funções até para então aumentar esse sapato aí. Então, eu acho que a gente parece uma forma complicada de fazer, mas quando você executa dentro das metodologias hoje do mercado, é muito fácil. Quanto menor a empresa, por isso que tem dado muito certo em startups, né? Os bancos estão também. E acaba que você agrega mais a empresa, né? Porque quando você quando você setoriza demais, a pessoa fica muito limitada a desenvolver uma lucratividade para a empresa dentro da área de formação dela. E aí, pô, o que o engenheiro tem um número limitado de borboletas que o engenheiro do meio ambiente vai caçar? Que isso, olha, você vai arrumar confusão aí com os caras. Vamos ter comentários. Eu gosto de depois, polêmica. lá no Instagram. É porque eu tenho um amigo que ele é engenheiro de meio ambiente e eu gosto de provocar ele. Mas nada contra. Gente, vocês estão salvando o mundo. Um peixinho de cada vez. Mas é limitante. É limitante. Aí você fala assim, porra, como é que... Tipo, acaba que tem determinados setores que estão muito focados em reduzir os custos, mas não necessariamente... E nem entendem. Aí, a gente chegou numa empresa, por incrível que pareça, o setor financeiro envolve compras e tem que ter uma comunicação comercial, com o comercial. E não tinha, de forma alguma. Então, o financeiro estava ali querendo melhorar, diminuir os gastos. A compra não sabe o momento certo, porque ela seguia mais o que o comercial queria realmente, e o comercial só queria vender aquilo que sai fácil. Perfeito. E aí eu acabava ficando com um estoque do tamanho do mundo lá parado, porque ninguém olhava. E o financeiro doido para aquele dinheiro sair do estoque e rodar. Perfeito. E sem comunicação acabava não tendo. Como é que a gente consegue alinhar isso? Aí a gente junta o que a gente já falou até agora, nesses dois conceitos. Porque se eu tenho pessoas que entendem que aquilo ali é meu também, se eu tenho uma visão sistêmica, eu não fico olhando só para compras, ou só para o financeiro, ou só para o comercial, alguém puxa essa visão sistêmica e põe todo mundo na mesa para conversar. E não para a gente, cada um ser o melhor e bater as minhas metas, independente de eu ter ganho ou não, de eu aparecer mais para o dono da empresa. Não. Vamos sentar todo mundo, vamos conversar, porque isso aqui deva ser nosso. E o que eu ganho com isso?
com um processo mais ágil, provavelmente a empresa teria uma maior lucratividade e aí sim eu poderia até propor um bônus trimestral, né, em relação àqueles ganhos, mas primeiro eu gero a receita para depois eu trazer a despesa, né? Deveria ser assim, né? Então eu acredito muito que quando as pessoas elas entendem, elas têm esse mindset, elas conseguem trazer soluções disso que a gente está falando aqui. Não, perfeito. Você tocou num assunto aí, então, que aí a gente já volta bastante para a sua área, né? Porque quando a gente costuma chegar nas empresas, a gente já tem essa visão, dessa vez é a visão mesmo, todo mundo olhando para a gente que vai começar uma chacina, o jacaré, né? chegou de boca aberta. Caça aos bruxos. Mas assim, quando o empresário vem buscar a gente, ele deu uma mudança no mindset dele, ele está querendo reestruturar. Então, uma das coisas que acaba sendo reestruturada são os colaboradores, porque em algum momento do processo que ele não tinha, ele acabou escolhendo o menos pior, e não a pessoa com perfil, né? E aí, essa pessoa que a gente fala agora que é com perfil, depende muito dessa leitura de qual é o perfil de mindset dessa pessoa. E aí, como é que é feito hoje, nos dias atuais, como é que a gente consegue essa reestruturação sem ter também assim um corte, né, tão grande na equipe? Até porque custa, né? A gente sabe. Sim. Do olhar do colaborador, a primeira coisa a fazer é aceitar esse processo e embarcar nele da melhor maneira possível. Estudar o que tiver que estudar. Produção. O cara fica chutando estudar o que tiver que estudar, correr atrás do que tiver que correr atrás e não ser resistente. Eu acho que vocês devem passar muito por isso como consultoria, né? Chega e as pessoas resistem. Não, a gente sempre fez assim. Há anos que eu estou aqui, eu sou de confiança, eu sou do financeiro. Então ele começa a se agarrar em variáveis que foram importantes. A gente não está tirando mérito. Quando não é parente. As pessoas se parente, chocam. Quando não é quando parente. eles falam: mas eu tenho 10 anos de empresa. Aí a gente pergunta: e você continua fazendo a mesma coisa? Tipo, você não se assusta com isso? Teu time não tá ganhando, fera. Exatamente. Então, pensando em qualquer reestruturação, a gente fala de gestão de mudança, né? GMO, né? Gestão de mudança organizacional. Começou um processo de gestão de mudança na sua empresa, embarca nele. Porque eu sempre digo, né? Escolhe a dor que você quer ter. Você quer mudar por bem ou por mal? Porque você vai mudar bem. Ou você vai mudar com o processo, ou você vai mudar de empresa. Porque alguém vai te mudar. Então você vai mudar. Perfeito. E, assim, eu acho isso muito bom. Eu acho isso muito bom pro que a gente faz. Porque eu acho isso muito bom porque a gente faz porque abre o mercado, né? E o que a gente quer é que o mercado cresça, então a gente investe nisso. Mas existem formas, porque o cenário que ele fala, que o Vinícius falou, é o melhor cenário possível. O dono entendeu que precisa mudar e aí ele traz uma empresa para que ajuste, faça essa mudança. Agora, o cenário frequente é o dono encostado, de certa forma assim, eu criei a empresa, eu estruturei a empresa, tipo, e agora a empresa tem que se mexer. E aí ele fala, a minha equipe não faz. Só que ele não está fazendo a parte dele. Ele está pedindo, ele está sentado na carroça e gritando para os cavalos andarem. E não vai dar certo. Não vai. Entendeu? Nesse caso, a gente, pelo menos, né, nas grandes empresas e tal, essa pessoa ela simplesmente não existe, né? Então não existe essa pessoa que senta e fica acomodada em qualquer nível que seja, né? Eu trabalho numa empresa que agora a gente está investindo no desenvolvimento dos diretores, que é como se fossem os vice-presidentes da empresa que reportam. E como é que é tu pegar um cara desse e falar assim? E ele fala pra mim, olha só, eu estudei em Harvard, eu fiz MIT, eu fiz liderança. É sobre liderança mesmo que a gente vai falar? Pois é, filho, você devia estar com vergonha. Você devia estar com vergonha de estar fazendo isso. Mas é porque às vezes é verdade. E é um cara que ele entrega muito resultado para a empresa. Eu não quero me desfazer dele, é o contrário. Então, o que a gente precisa fazer? Demonstrar para ele a importância engajá-lo, né? Então, a forma de fazer isso, a forma como esse empresário deveria fazer é engajar as pessoas para este movimento de mudança. Ainda que ele vai ser o maestro, ainda que ele não faça o hands-on ali, ainda que ele não pega com a mão na massa, mas ele precisa capitanear esse processo de corpo e alma. Então, eu não sou muito a favor, às vezes, da gente trazer
às vezes o empresário já comprou a lancha, aí ele quer muito mais curtir e quer que a empresa dele dê esse up. Então, como lidar com essas duas coisas? O que ele quer com coisas tão diferentes? Trazendo ele para um perfil de patrocinador e do que precisa ser feito. Agora, existem algumas atividades que realmente ele precisa fazer. As compras acima de tanta coisa ele tem que fazer. Ele precisa colocar alguém lá para fazer isso para ele, né? E a gente sabe que não se faz omelete sem quebrar os ovos, né? E aí, pensando então, tanto no empresário quanto nos colaboradores, a gente tem uma estatística, né? 20% das pessoas normalmente que rodam um quadro. Então, voltando nisso que vocês falaram, sim, vai ter gente que não vai se adaptar. Vai ter gente que não vai ter o perfil, vai ter gente que vai ser resistente. E aí, infelizmente, a melhor forma de fazer isso, até para essa pessoa, é liberá-la mesmo, né? Promovê-la Desembarcar. Promovê-la para o abre Paraná, a porta do avião e... parar na rua. Então, é mais fácil a gente fazer isso. Então, eu acho legal ter essa transparência, não chegar na empresa dizendo isso, mas dizer para as pessoas que todos terão a oportunidade de mudar, mas quem não tiver, a gente vai entender que a empresa precisa continuar, né? E como que você perpetua isso sem... óbvio que pra gente é interessantíssimo que tenha sempre buscando consultoria, mas a gente fala até para os nossos clientes, o processo ideal não é tipo todo ano você fala assim, pelo amor de Deus, vem cá. Não é o ideal. Porque significa que ele não está perpetuando o processo que ele está aprendendo. Como que vocês aplicam isso de forma que esse processo ainda mais no pessoal que não tem tempo ou não tem interesse em estar sempre participando de um treinamento, sabe? A ideia é a gente medir sempre, mensurar sempre. Então, você mensura os processos, combina o jogo antes e vamos mensurar. Então, tá vendo, gente? A especialista está falando. Que não se pode medir, não se pode gerenciar. Vocês estão acreditando na gente agora? É isso aí. Não é só a gente que fala. Não dá para simplesmente, né? Eu acho que a gente tem que fazer isso, né? Qual é o número que a gente tem que chegar, né, para fazer isso. Então, a maneira de fazer isso para que os processos perpetuem é medindo. E quando você mede, eu tenho uma meta de vendas aqui de vender 20% a mais esse ano. É claro que no ano que vem vai ser 30%. É claro que no ano que vem a gente vai precisar ir mexendo. E aí que você vê se as equipes vão se mexer ou não. Não, mas já tá tão difícil de vender, como é que a gente faz? Vamos olhar se a gente não tem agora a criatividade do processo para colocar em pauta. Então, assim, pelo menos o que a gente trata lá são sempre essas duas coisas. Medindo e o que podemos fazer para melhorar. Porque todo ano a gente tem um budget menor, a gente tem menos pessoas e a gente tem metas mais desafiadoras. Em qualquer grande empresa é assim. E a gente dá conta. A empresa que eu trabalho no primeiro tri, com pandemia e tal, foi o recorde de vendas dela, foi o recorde de produção. A gente bateu tudo que a gente poderia bater. Muita gente home office. O pessoal tava cagando em casa, né? Mudou um pouquinho a matemática. É isso, entendeu? Mas até de celulose. É porque o Brasil, o mundo inteiro deve estar fazendo isso. Não tinha pensado por isso, né? Porque a gente exporta, não, mas lá também. Não, mas é porque eu acho que acaba saindo um pouco, exatamente esse teu mindset de sair do padrão, do hábito de fazer sempre a mesma coisa, porque muitas vezes a gente fala muito dos processos. Cara, tu vai começar com um processo grande, mas teu intuito é sempre estar enxugando. Né? A gente está no processo de venda, começa com 9, 10, 11, porque a tua equipe ainda não está preparada, então ela vai precisar de muito mais detalhe. A partir do momento que tu avaliou que ela subiu o nível, que a gente fala que é o subir a régua, né? Subiu a régua, subiu o sarrafo da tua equipe, tu tem que cobrar mais, não vai parar. As pessoas estão achando que o aumentar a meta sempre vai para a parte do financeiro e não estão vendo o que elas podem desenvolver. Isso aí, que elas podem melhorar. E aí talvez vai diminuir o número de vendedores, mas vai precisar de ter uma outra função, um pouco mais especialista, que ela mesma poderá, inclusive, desenvolver, porque antes não tinha aquela pessoa para fazer aquilo, né? E a gente tem que parar com esse negócio de achar graça, porque aquela frase daquela pessoa famosa, ela é, assim, eu não lembro a frase completa, mas quando a gente chega na meta, a gente tem que aumentar a meta. Porque o estabelecimento da meta significa que você é capaz, então esse é o novo padrão. E por que a gente tem... Eu gosto sempre de avaliar o porquê, né? O porquê do porquê do porquê, né? Eu sempre brinco que a gente pagou tão caro no passado para ficar fazendo treinamento com Falcone, né? Aprendendo lá os porquês, e os filhos a gente ensina a gente. Ele sabe alguma coisa, ele sabe. Não vou mesmo porque eu acho que é mesmo passado, mas enfim.
Por que as pessoas têm esse comportamento? Porque o nosso cérebro, ele está pronto para fazer as mesmas coisas sempre para poupar energia, né? Então, quando a neurociência traz isso pra gente, quando você fala de mudança, quando você fala de melhoria de processo, quando você fala de criatividade, seu cérebro já fala assim, não começa a inventar moda, porque eu quero poupar energia. Fisiologicamente, nós não fomos preparados para isso mesmo. E aí é que entra o nosso conhecimento pra gente combater isso, porque a evolução não está aqui. A evolução está justamente quando a gente se movimenta, né? E as pessoas têm uma resistência quando você fala em processo. Ai, mas processo, tem que criar um processo para fazer não sei o quê. Aí você pergunta para ela, me explica o que é que você faz. Aí ela começa a falar, não, porque eu chego e aí eu tenho que fazer isso. Mas às vezes eu faço ali, eu vou... Tudo isso que você está me explicando, esse é o seu processo. Tá vendo como ele é uma merda? Então confia, sabe? Confia em estabelecer um processo que no início ele vai parecer um pouquinho mecânico, ele vai parecer um pouquinho... Mas ele vai se tornar um hábito. A ideia não é que robotizar a pessoa, né? É fazer com que ela tenha hábitos produtivos. E quando a gente tem esses hábitos produtivos, a nossa rotina ganha mais tempo. Então, para eu perceber aquilo que é tão mecânico que eu posso ter criatividade, modificá-lo e fazê-lo de outra forma. Enquanto você não tiver isso no seu automático, você vai estar sempre criando coisa nova e nunca tendo tempo para medir. Se você cumprir uma disciplina, e aí a teoria que você fique tão bom que você vai diminuindo o seu time de fazer aquilo, e aí te sobra tempo, então, para pensar em coisas novas, né? Negócio que as pessoas querem ficar fazendo, às vezes, coisas diferentes sem essa disciplina do processo, e aí nunca vai melhorá-lo, né? Porque muito do que acontece é de quererem já o processo perfeito, quererem a mágica. Não, vou chamar aqui os gorilas para eles criarem um processo. E aí, beleza, vamos criar um processo. Você vai entregar esse processo na mão de que pessoas? Então ela está pensando só na parte ali do administrativo, do papel, e não pensa no desenvolvimento das pessoas. Então, por melhor que seja o processo, você ainda precisa de pessoas, né? Então o desenvolvimento das pessoas também precisa ser alinhado junto com o desenvolvimento do processo. Até porque quando chama consultoria, o que muitos também não entendem é que quem é o especialista realmente da empresa já são eles. É quem já está fazendo ali o tempo todo. A gente só vai ter uma leitura do que é o processo e encaminhar, né, uma direção para a melhoria, que precisa também passar por uma execução dentro de um time estabelecido. Então não é mágica. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está falando sobre essas dificuldades que as empresas têm de alinhar o raciocínio. Como é que uma empresa precisa estabelecer um processo de desenvolvimento mesmo das pessoas porque às vezes as pessoas acham que elas têm que fazer determinadas coisas só porque, tipo, tem tanta gente fazendo, eu preciso fazer também. Sem identificar exatamente o que é que ela precisa fazer. Perfeito. De novo, a gente vai para mensuração, né? Então, as pessoas acham que RH, muitas vezes, recursos humanos, é muito daquilo que a gente sente, né? Não é só imprimir o olerite? Entendeu? Não é. Você tá brincando. Você tá brincando. E não é só ficar dando treinamento, e as pessoas não fazerem nada. Então, a primeira questão é a gente medir quais são as entregas que aquela pessoa está fazendo. Então, de novo, a gente combina o jogo. Né? Então, André, olha, você precisa rodar X treinamentos aqui na empresa, o seu valor de orçamento é esse, eu preciso que as pessoas participem e que essas pessoas que vão participar desse treinamento aqui melhorem esse processo. Beleza. A partir daí, então, é feito o meu plano de desenvolvimento. Então, o que a Andréia precisa de capacidades técnicas e principalmente das soft skills, né, das habilidades aí de comportamento, para que ela, então, desenvolva aquilo que ela precisa entregar. Então, não é assim, bem antigamente, né, eu acho que eu não sou tão nova, tinha tal de LNT, né, na época do Rafael, tinha um negócio de LNT, né, levantamento de necessidade de treinamento. Gente, aquilo era muito engraçado. Chegava assim, então, Olavo, esse ano você quer fazer o quê? Como assim você quer? Caraca, eu juro que eu ia pedir assim. Eu não quero nada. Kite, né? eu quero kite. Tem kite, surf. Sabe? Então, assim, o desenvolvimento, ele precisa estar diretamente ligado àquilo que você vai entregar. Não, André, mas tem empresa que investe em oratória e é um curso
às vezes, coletivo. Tudo bem, se for coletivo, tá pagando para uma para ser uma coisa, coloca todo mundo lá, ok. Mas o que você vai desenvolver na pessoa é aquilo que ela precisa para que ela, então, faça uma entrega. As nossas relações de trabalho, elas são uma troca. Você vai entregar alguma coisa e você vai receber alguma coisa por aquilo. Então, a forma da gente desenvolver as pessoas é, a partir de uma entrega que você tem que fazer, você faz um PDI, que a gente chama, que é um Plano de Desenvolvimento Individual. E aí você vai, então, traçar quais são as suas ações. Hoje em dia, a gente usa muito a metodologia 70-20-10, né, que é 70% daquilo que você precisa está no seu dia a dia de trabalho. E as pessoas normalmente investem dinheiro no 10%, né? Que é na formação, que é no curso e tal. Isso representa somente 10%. E aqui eu não estou dizendo que não precisa, né? By Natura, que... não posso falar da Natura, esqueci, gente. Mas, enfim, que contratou gente lá que não tinha, né, ensino da graduação. Mas isso foi só um experimento, né? Todo mercado ainda precisa, né? Então, as pessoas investem muito na formação e esquecem de que no dia a dia, fazendo os processos que nós estamos falando tanto, ele tem uma oportunidade imensa de aprendizado. Então, por exemplo, quando eu vou brifar um palestrante para poder fazer um treinamento pra gente, meia hora de conversa que eu tenho com aquele cara ali, que eu tenho com Cortella, eu já aprendi pra caramba! Porque ali eu fui brifando, fui falando com ele o que a gente precisa, o que a gente tem necessidade, e aí ele já conversa comigo, e eu já anotei 2, 3 coisas. Já te entrega muito. Pra eu poder pesquisar, porque a gente não tá mais na era da gente achar que a gente vai sentar em qualquer lugar e vai receber algum conteúdo. Ele tá disponível, ele tá na nossa mão dentro do celular. O que a gente recebe são insights para que, através daquilo, eu pesquise qual é o assunto que vai acrescentar na entrega que eu tenho que fazer. Olha, de novo, gente, tá vendo? Não foi a gente que falou. Não foi a gente. É uma coisa que a gente fala muito. Isso não estava combinado. A gente tá lá, faz o planejamento, identificou que precisa priorizar alguns treinamentos, e aí depois do treinamento a pessoa fala assim, mas não teve a resposta que eu queria. Mas ela ainda não é alta performance. Nossa, então em que momento ela executou algo, pelo menos, que foi dito no treinamento? Não tem condição, a gente fala muito que é hábito. Quantos anos você tem de empresa? Quantos anos você tem de vida? Você acha que em 1 hora eu não faço lavagem cerebral em 1 hora numa pessoa? Pode ser a gente, pode ser quem for, em qualquer tipo de língua. Se não for algo que tenha um plano de ação para realmente se tornar esse hábito, não adianta. E o plano de ação, por isso que o nome é PDI, né? É da pessoa, né? Por mais que a gente tenha ações coletivas, ações que a empresa pode patrocinar, que ela pode... O plano, ele é meu. Então, por exemplo, o meu PDI fica lá na frente da onde que eu olho. Eu tenho lá os meus post-its de quais são os pontos de atenção que eu tenho que ter. Então, na empresa que eu trabalho, a gente faz isso e é muito simples de fazer. Qualquer empresa pode fazer. A gente tem one-on-ones, que nós chamamos, né? Então, 1 a 1, conversas que podem ser quinzenais ou até mensais. A gente não espera para fazer um feedback uma vez por ano. O feedback anual, ele tem que ser apenas... Um ano a carreira do cara já acabou. O cara fala assim, meu filho, tu tá trabalhando na minha empresa mesmo? Quem é você? Quando você estiver trabalhando nos Correios, eu te mando teu feedback. Então, assim, o feedback anual, ele é apenas um processo pra gente... mensurar tudo que foi trabalhado e combinado e falado durante o ano. E aí eu tenho, então, uma métrica para que eu possa rodar uma avaliação de desempenho, para que eu possa te dar um bônus. Ali, é um processo justamente para juntar tudo que a gente fez no ano inteiro. Agora, não é para ele acontecer só uma vez no ano. Então, as empresas podem, por exemplo, como elas podem ajudar a fazer isso, guiando as pessoas naquilo que elas precisam melhorar, porque o que empina a pipa é vento contrário, né? Então não adianta ele ficar lá só dando, que legal, eu acho que é legal a gente reforçar comportamento positivo para que ele continue acontecendo. Mas o ideal é você genuinamente dizer o que a pessoa precisa fazer para melhorar e não culpá-la por um erro que ela fez, é o contrário. Então, beleza, a gente vai voltar nesse assunto, né? Quais foram as lições aprendidas disso que você fez, como podemos fazer melhor daqui para frente, e a pessoa pega aquele ponto e põe no PDI dela. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma visão muito macro das coisas, eu gosto do estratégico, eu gosto do que é amplo. Com isso, às vezes, os detalhes passam. Então, se eu estou fazendo um treinamento online, por exemplo, se eu não tomar cuidado, tá aquela bagunça aqui atrás de mim, né? A câmera tá ligada e eu não tô nem aí, eu tô pá. Aí alguém monta, André, você pode colocar um fundo, assim, na sua ferramenta? É mesmo, né? Nossa, que
cortina feia. Então, detalhes que às vezes são importantes e passam por mim. Então, É aquele meme da menininha na frente da casa pegando fogo e ela felizona. calor. Então, e aí quando alguém me diz isso, então no ano, André, olha, você precisa prestar mais atenção nos detalhes, no outro dia de manhã já tá escrito lá na minha frente, detalhes. E aí eu fico aqui trabalhando, prestando atenção se eu não tô deixando passar algum detalhe. Então é vivo, sabe? Não é algo assim que a empresa vai dar agora um treinamento. Não, a empresa vai te dar insights para que você possa protagonizar o seu desenvolvimento para entregar o que você precisa para aquela empresa. Não, e isso da cultura, deixa eu só dar um exemplo aqui, trazendo agora a gente tem sempre que comparar, porque senão eles vão pensar que não, isso acontece na multinacional, mas na pequena a gente visualiza muito isso, de esse feedback positivo não vem, e o falta de feedback, porque aí já vem só uma crítica, de reclamar realmente, você errou, já vem muito tardio. E aí fica esperando esse momento, como você falou. Só tô esperando o momento para mandar embora. E aí, tipo, se não acontecer esse momento, essa pessoa tá prejudicando a tua equipe toda durante 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Né? E acaba não desenvolvendo ou melhorando algo que tenha que melhorar, porque eu não tenho um feedback real. Né? Então isso é muito comum também nas pequenas e acaba não, vamos dizer, não sendo visto. Uhum. Antes de você falar, só para fazer um gancho do que ele falou. Não, eu tô aqui só para... No ano passado... eu sou o alívio cômico. A gente passou ali, né? A gente pegou e colocou aí. No ano passado, não, no ano retrasado, né? Eu estava lá no Congresso Nacional de RH e o cara da Gerdau, ele foi o primeiro executivo de fora da família que assumiu aquela empresa. Você imagina a pressão, né? E perguntaram para ele qual que era a melhor ferramenta de desenvolvimento de pessoas. E ele falou feedback. Para mim, pode ser o programa que for. Se não tiver feedback ali, olhar no olho e fazer acontecer. Então, se tem uma coisa que as empresas deveriam investir, contratar a consultoria para aprender a fazer, é o tal do feedback. Perfeito. Porque feedback não é você dizer o que você acha da pessoa. Isso aí é opinião que você pega lá no salão de beleza, né? Lá que é lugar de você falar, eu acho que fulano. Isso aí é opinião. O feedback é dado com espaço, tempo, local e o quê, né? Então, naquele dia, Olavo, naquela situação, você se comportou dessa forma, gerando este resultado. Você acredita que foi bom, que foi ruim, o que a gente pode fazer para melhorar? Faz um acordo e fecha o ciclo. Né? Então, eu acho que as pessoas elas têm conceitualmente pouca informação do que é um feedback de fato, qual que é a diferença disso de opinião, e não fazem na frequência com que deveriam. Quando fazem, não formalizam de alguma forma. Pode ser uma planilhinha de Excel, não precisa ter sistema nenhum. Pode ser uma planilha de Excel dizendo, olha, quinzenalmente, e aí na próxima quinzena você resgata uma ação. Olha, é uma ação que a gente vai sair daqui de melhoria, tá? Não adianta colocar 10, porque o cara não vai fazer... E aí, imagina se você faz isso, que seja uma vez por mês, você vai ter melhorado 12 pontos do seu comportamento ao final de um ano. Perfeito. Ou se livrado de uma pessoa que não consegue melhorar em nada. Não, e essa dados e fatos, né? Ou você ajuda a pessoa, ou você se ajuda. É isso aí. Mas o processo é necessário. Na verdade, você vai ajudar a pessoa de qualquer forma, porque talvez com isso... né, ela entenda que ela precisa melhorar, né? Não, e a importância desse plano de ação é porque, até onde eu sei, ninguém inventou máquina do tempo para voltar e corrigir o que já aconteceu. Então, se foi um erro... Fala duvido. Pesquisa. Sei. Até agora não divulgaram nada. Não divulgaram nada. Mas assim, a pessoa... Tem gente que anota, aí no outro dia vai lá. Porque você errou aqui, isso e isso. Beleza. E agora? O que a gente faço? vai... agora, tá bom. Vou tentar não a gente acontecer. Fala muito o seguinte, que você... tem gente que fala muito na crítica construtiva, e na verdade a crítica construtiva que ela está tentando dar é o seguinte: eu só falei para você qual foi o problema que eu identifiquei. E aí, assim, na minha percepção, você especialista em pessoas, talvez eu esteja errado, mas quando você só identifica o problema, entrega para a pessoa e termina por aí, você foi só um babaca. Não ajudou muito, né? Entendeu? Porque assim, você ficou aliviado porque esse negócio parou de me incomodar, jogou isso nas costas da pessoa e falou, te vira. Você que errou... Dá teus pulos. Tente adivinhar ou criar uma solução para o seu erro. O problema é que você nem sabia que existia. Então, assim, a crítica construtiva, ela tem que construir. Perfeito. O feedback, ele vai te dar um direcionamento. E essa prática, ela precisa, assim, é melhor
Se você identificou um problema e você ainda não conseguiu chegar numa, pelo menos, opção de solução, é melhor não falar. É isso aí. Entendeu? Isso aí. Ou compartilhar com outras pessoas que possam ajudar, que estejam dentro do mesmo contexto. Eu tenho 2 exemplos disso. Um é de um diretor que eu tinha lá no Espírito Santo, que ele falava bem assim pra mim: Andréia, o que é que eu posso parar de te atrapalhar? E eu achava aquilo fenomenal, porque ele era o cara que tinha autonomia, que mandava e desmandava eu fazer acontecer, e a preocupação dele era sempre não fazer nada que atrapalhasse as minhas entregas. Porque às vezes a gente tem uma visão até sistêmica e de poder que tem que fazer de alguma forma, e quem tá lá fazendo, fala, pra que a gente tá fazendo isso? Tá perdendo tempo à toa. Então ele sempre falava pra mim: André, tem uma coisa que eu tô fazendo que tá atrapalhando as suas entregas pra eu parar de fazer. Aquilo eu achava fenomenal, né? E aí me dava muita responsabilidade, imagina. Mas não, chefe, tá tudo bem. Né? Às vezes eu falava: Tudo nossa, lindo. eu acho que eu tô com pouca autonomia aqui, olha, vão aumentar minha autonomia Você nisso podia aqui. parar de me perguntar Entendeu? isso. Então eu aprendi muito nisso. Quando eu for diretor eu vou usar. E uma outra que os Começa a meus usar antes de ser gestores- diretor. Antes de ser Exato. Boa, Chama boa, os boa, gorilas. boa. Muito bem, tá vendo? Já aprendi uma coisa aqui, tá vendo? Caraca, eu gastei muito tempo, ela só aprendeu uma. Eu vou te dar um feedback já. Não, várias coisas. Eu quis dizer mais uma coisa. Você que não escutou direito. E a outra coisa que os meus gestores fazem hoje comigo que eles falam sempre comigo como que eu posso te ajudar a resolver isso? Excelente. Que é isso que você tá Pois, falando, isso dá uma entendeu? segurança absurda. E aí, se eu não achar também solução, eu digo pra ele, eu não sei como fazer, vamos pensar junto. E aí eu realmente crio um ambiente de confiança, que o cara não tá me dando a crítica pra me detonar. Porque se ele quisesse me detonar, ele me manda embora. Pronto, ele tem Sim. poder pra fazer isso. Ele não ia perder o tempo. Eu não ia perder tempo. Então, ele realmente está querendo me ajudar. Então, nessa questão de detalhes, por exemplo, eu precisei jogar muito mais coisas no meu Outlook do que eu jogava antes. Então, ele falou: Andréia, por que você não faz as suas tarefas do que você precisa fazer, em vez de ficar anotando que você nunca olha o que você anota? Porque como eu não sou ligada em detalhe, eu anoto e fica pra lá, né? Então, por que eu anotei? Mas Eu fica não fui ligada bonito em aquele detalhe, caderno entendeu? todo anotado. Organizer, né? Da empresa, tal. Anota e fica lá, não adianta de nada. E aí, é simples. Ele falou: joga no seu Outlook, porque como você trabalha diretamente com o Outlook, o negócio vai ficar lá piscando. Cara, e aí eu comecei. E aí é o lance do Aí você desabilita ele. Entendeu? Aí você sabe A soneca de 5 em 5 minutos. Aí na água, por exemplo, eu coloco mesmo pra beber água. E aí, depois que isso virou um hábito, pronto. Eu comecei a ficar mais atenta a alguns detalhes que antes eu precisava. Então é isso. Uma pergunta que ele me fez: como que eu posso te ajudar? Eu não sabia responder, ele me deu uma sugestão que foi uma solução. Não, mas eu tive um sonho, bem que enquanto você falava, assim, de chegar ao ponto, porque você falou o diretor chegou e falou, eu fico imaginando o empresário chegar e falar para um funcionário, independente do que seja. Porque O que está dificultando o teu... Das perguntas que a gente faz na análise inicial das empresas, justamente é isso. O que está dificultando o seu trabalho? Né? E muitas vezes a pessoa nem sabe, mas às vezes ela começa, calma aí gente, calma, um de cada vez. Então, por que essa informação não foi passada para quem tem um poder de decisão, vamos dizer, naquele momento? Perfeito. Né? Então é quase um sonho, é o que a gente busca, realmente é isso, o empresário se importar com as pessoas e com a forma com que as pessoas estão desenvolvendo seu trabalho. E a capacitação, ela não precisa vir. A capacitação muitas vezes vem da forma como você trata a pessoa. É perfeito. Né? Às vezes a pessoa ela se limita porque ela não sabe qual vai ser a tua reação. Quando você vai dando corda, né, ela vai conseguindo produzir mais. Quando a gente trabalha o desenvolvimento de altos líderes, né, de donos de empresa, né, de pequenas e médias empresas, a gente vai chegando no porquê, e na maioria das vezes é o ego que atrapalha isso tudo. Nossa, não é nada demais. de capacidade técnica, não é nada. É simplesmente se o cara se colocasse na função de um facilitador da equipe, em vez do cara que simplesmente dá as ordens, ele teria muito mais resultado e trabalharia muito menos. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente falou muita coisa sobre desenvolvimento pessoal e eu tenho um pensamento que, muito assim, quando você investe no currículo, em cursos, você está desenvolvendo o teu currículo. Quando você desenvolve a pessoa, porque o mercado está mudando muito rápido. Então, um empregador, ou se Deus quiser, um facilitador,
o mercado não tem tempo de esperar 4 anos, 5 anos, 2 anos, que seja, para você adquirir as habilidades que você precisa, porque na verdade até não é o curso que vai te ensinar. O curso ele vai te ensinar, ele vai te dar a base, ele vai te dar o conhecimento, não as habilidades. As habilidades você que tem que desenvolver. Então, quando você investe, cada um tem que investir no seu próprio conhecimento, né? E a empresa, quando ela investe nesse tipo de capacitação, ela está, de fato, desenvolvendo a pessoa, o ser humano. E aquilo agrega não só para a função, mas para o ambiente. Tem muita empresa, recentemente a Ambev, acho que foi final do ano passado, contratou uma especialista nessa parte de saúde mental. Saúde mental, Foi um case, né? Foi. E, pô, é fantástico, porque a Ambev é uma empresa que é conhecida por ter um setor comercial altamente agressivo, produtivo, que traz resultados, mas que é extremamente caótico. Na verdade, eles tiveram um alto índice de burnout, inclusive no VP, e aí do burnout eles viram que eles precisaram... Ficou cansadinho. E aí eles precisavam cuidar disso, mas serviu de exemplo para muitas empresas mesmo, né? Boa. Então, vamos lá. Eu quero um facilitador. Não, mentira. Não, porque você trouxe uma luz para o que a gente faz e realmente a gente capacita muito a equipe. E a gente capacita os empresários que nos chamam, que se dispõem a ser capacitados. Mas ter essa visão de ser um facilitador, pouquíssimos têm. Né? E aí eu acho que assim, tem muito da questão da visão de o que o empresário faz pela sua equipe, como que o empresário vai capacitar a sua equipe. Óbvio que ele tem um interesse velado nisso de que a empresa dele cresça, que ele ganhe dinheiro. E não precisa ser Né? velado, E não é tão velado isso assim, aí. mas assim, as pessoas ficam, eu sei o que ele tá fazendo. Pô, que bom que você Isso sabe. que eu ia falar agora, Você não é que idiota. bom, e aproveite Entendeu? que a forma que ele tá fazendo vai te Exatamente. beneficiar, que ele poderia fazer de uma outra forma. Porque é Porque isso eu acho um negócio, uma sabotagem. É uma estratégia burra de sabotagem você virar e falar assim, eu não vou fazer porque eu sei o que ele quer com isso. Sabe o que você não sabe? É que quando terminar esse processo, se você não acompanhar, você vai estar fora, filho. Ele vai acontecer, de uma forma ou de outra. Só que como que as pessoas fazem, porque nem todo empresário tem essa visão. E tem gente que não consegue esperar. Como que a pessoa faz isso? Eu queria trazer 2 pontos. Primeiro, uma visão Fica à vontade se quiser trazer mais. Uns 10 pontos. A gente você não falou, tem limite. Tanto que agora eu tenho Não, o homem me fala. Eu tava quietinho aqui em produção. Porque também quando abriu... Na represa. Quer dizer que Calma tem aí. muito conteúdo em tudo que você trouxe. Eu entendeu? sou. Um Meu oráculo, Deus do céu. né? Pois é. Pesadão. Eu acredito que sim, a gente precisa desenvolver essas habilidades, mas o mercado também, eu não gosto muito desse 880, sabe? Então agora tudo é soft skills, não precisamos mais do conceitual. Você não vai no dentista que é gente boa, mas acabou com a boca do seu colega, né? Não, o cara é gente boa, mas ele não é muito bom, não. Cara, ele é muito bom no soft skills. Ele é muito bom. Então, assim, nossa, eu vou dar aqui minha casa pra fazer pro engenheiro aqui, daquele prédio que caiu, não tem? Então, mas o cara é gente boa. O churrasco dele é ótimo. Cara, eu tava pensando nesse exemplo, só que eu esqueci o nome do cara que construiu. Lá O prédio foi feito de areia, lá no Rio. O nome Naia, dele. né? Sérgio Naia. Isso. Então, André que falou. André Foi falou. Foi André que falou. Mas esses Tá são bom? fatos, não é fofoca, é só pesquisar na internet. Aqui a gente fala de fatos. Então, você tem que ter um mínimo de um conhecimento para que você possa fazer a entrega técnica necessária daquilo. Agora, isso vai ser feito com o engajamento de demais pessoas, sendo feliz no caminho, porque ninguém está aqui para ficar morrendo de trabalhar. Então, a forma como que você faz é que hoje nós estamos muito mais ligados nisso. Então, antigamente não se importava tanto se você era um trator, uma máquina de vendas, mas acabava com a sua equipe. No final você batia todas as metas, tava todo mundo lá, tudo ferrado. Hoje em dia a gente se importa. Buy Ambev, né? Se importa com isso. Então, eu acredito que a gente precisa continuar com um conceitual forte, principalmente em áreas
de P&D, né? Aqui na empresa que eu trabalho, eles falam, nossa, André, vamos fazer um protótipo da caldeira, que aí se explodir, leva a cidade inteira junto, né? Então, assim, tem umas coisas que são incabíveis, não dá pra você Gente, brincar P&D, com isso. pesquisa e desenvolvimento. Então tem coisas que elas são realmente muito técnicas, que precisa de gente, né, muito qualificada para aquilo. Agora, isso não invalida de você, ao mesmo tempo, desenvolvendo as suas habilidades. E aí, quando você chega, então, no facilitador, no tão sonhado facilitador, tem algumas etapas para isso, né? A primeira é ele aceitar que talvez alguém vai fazer o que ele fez melhor do que ele. Essa é a primeira coisa. Então, assim, quando ele entende que ele está sendo promovido a facilitar o trabalho de outro, pode ser que aquele outro seja melhor do que ele. E daí, ele Cara, está isso é dando bom. mais dinheiro para ele. Se você não conseguiu achar no período da tua empresa inteira alguém que aprenda a fazer o que você faz melhor, tem alguma coisa errada. Talvez em você. E é isso que muitos não aceitam. Aceitam na hora de falar, pôr na mesa, mas no coração, não, porque na minha época eu fazia assim, assim e dava certo. Mas como mudou muito o mundo, com ele mesmo, ele não aceita isso. Então, existem algumas etapas para se chegar nesse facilitador. E ele chega nisso quando ele vê o cifrãozinho melhorando, que é a linguagem que ele entende. Então, quando você ainda está nesse processo, você precisa ir medindo aos poucos as entregas para que ele vá ganhando confiança. Porque se você faz esse processo muito longo, e aí talvez a gente não chegue nisso e vai falar, tá vendo? Se eu tivesse mandado fazer como eu sempre mandei, estaria tudo pronto aí, ó. E aí o turnover continuaria a mesma coisa, ele não teria aumentado o faturamento, nem nada disso. Então, eu acredito que a gente vai também, assim como a gente constrói equipes, a gente constrói facilitadores, entendeu? Eles não vêm prontos, pelo contrário. Não é uma fórmula perfeita que a gente começa. A gente conversou com o nosso convidado anterior a respeito de planejamento, né? Todo o planejamento que ele fez não foi na direção que ele queria, mas foi adaptando até chegar onde queria realmente. Essa questão de, eu não vou ser um facilitador porque aquela pessoa vai estar no meu lugar. A pessoa tem que ver até quando tu vai conseguir ficar fazendo aquilo o tempo todo. Eu não sei se estão sabendo, difícil. Mas a gente está envelhecendo. Eu dei exemplo um dia desse. Fale por você. Poxa, você tá fazendo... Não fui eu que pedi para diminuir a luz por causa do cabelo branco. Não fui eu. Entendeu? Fale por você. Até porque eu não poderia. E você fica na sua? Por favor. Se não vai me ajudar. Fazer uma observação dessa? Se você não vai me não ajudar. Não tem. Então, olha, você quer um feedback? Você quer um feedback? Obrigado pela defesa, gostei. Então, eu acho que a gente precisa fazer uma reunião de equipe e tratar sobre os resultados de vocês. Eu tenho uma pergunta séria agora, difícil para te fazer. É difícil sim, eu sei que você vai conseguir responder, mas é uma dificuldade que eu vejo que existe no mercado. A gente falou de transformar a equipe, e às vezes o facilitador, o empresário, ele tem essa consciência e ele traz o suporte necessário. Se ele não tem essa consciência, uma das coisas que precisa de mudança é nele, mas ele não vai trazer suporte de fora. Como que isso vem de baixo? Né? Aquele negócio que vem de baixo não me atinge. Calma, fera, vai chegar lá. Como é que essa formiguinha mata esse elefante? Ou transforma ele? Eu acredito numa certa influência, mas sinceramente eu não acredito em mudanças radicais vindo de baixo. Todas as mudanças que eu já participei, que tiveram sucesso, elas tinham um patrocínio de quem estava em cima. Então, eu acredito que sim, influencia, eu acredito que água mole e pedra dura tanto bate até que fura, eu acredito, mas vai levar muito mais tempo. Eu tinha um professor que ele falava assim, isso aí vira rebeldia. E todo rebelde tá morto. Eu acredito que os bons, se o processo for longo, os bons desistem no meio do caminho e vão procurar um lugar pelo qual eles realmente entendem. É isso que a gente fala. Porque se você foi capaz cultura, de identificar isso no teu empregador, você consegue identificar um empregador com o perfil que você precisa. Isso aí, até porque a gente está falando muito da entrega, né, do empregado, do colaborador para a empresa. Só que se você tem um autoconhecimento, você também tem que identificar que aquilo não é
poxa, Isso aí. essa empresa aqui também não é para mim. É isso aí. Não é só a empresa, não é só o colaborador que tem que ser para a empresa também tem que ser para o colaborador. Agora, se você identifica que pode ser mais... Eu tô entendendo o que vocês estão falando, mas eu acho também que a pessoa tem que tentar. Não tem. Porque assim, eu acho que assim, com que certeza. a gente fala muito isso, né? A gente fala muito em treinamento seguinte. Pô, se você identificou um problema que mais ninguém tá vendo, quem é a pessoa capaz de resolver esse problema? É você, Então, entendeu? deixa eu te falar de um caso que aconteceu hoje na palestra lá que a gente Novinho. assistiu. Novinho esse caso, Acho que gente. a pessoa Olha aí. nem desembarcou ainda. Anota, Rafael. Anota o tempo, Rafael, desse caso, novinho. O cara era gerente, né, de uma grande empresa também, eles tinham 18 mil funcionários. E aí o diretor dele tinha alguns erros de português. E todo mundo ficava sacaneando, né? Falando, imitando e tal, não sei o quê. E o cara era, tipo, da América Latina e tal, e ele tinha uns erros lá de português. Aí esse gerente chegou pra ele um dia e falou com ele assim, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Tem algumas palavras, você acerta na maioria das vezes, mas tem 2 palavras especificamente que às vezes você fala e não soa tão bem. Aí ele falou, o que é que você tá falando? Você tá chamando a minha atenção? E aí diz ele que na hora ele falou, que merda que eu fiz, eu devo perder meu emprego agora, legal. Então, uma delas é registro. E aí ele falou bem assim, mas eu vim aqui, não vim só pra falar, eu vim aqui pra te ajudar. Eu queria combinar com você que toda hora que você falar assim, eu vou piscar pra você. E aí você vai se tocar que aquilo é um código só entre nós dois. Assim, eu vou te ser muito sincero, porque já tá pegando mal pra você, a galera tá falando. Ele, tá mesmo? Falou, tá. E eu fui o único que tive coragem de vir aqui pra te ajudar, porque eu poderia muito bem continuar sacaneando lá junto com eles. Aí ele falou assim, tá bom, vamos ver. E aí ele começou, já tava lá falando, numa reunião e tal, ele piscava, aí o cara, ele falou assim que no início foi muito... Depois, hoje esse cara já é CEO, né, esse gerente já virou CEO de empresa, e o diretor liga pra ele, aqui, eu tô com um problema aqui, você pode me ajudar? Ele falou assim, gente, ele me liga de finanças, ele me liga do casamento, ele me liga, que ele achou que agora eu posso ajudar ele em tudo. O cara ficou amigo dele, assim, porque ele percebeu genuinamente que ele queria ajudar o cara. Então, eu acho que tem que tentar. Eu acho que nunca a gente deve desistir nem nada. Mas tem horas em que você vai colocar em jogo a sua sobrevivência profissional. E aí, nessa hora... Mas aí você não perde o teu. Não perde, concordo. Sim. Concordo. Então, assim, eu mesma já tive em vários locais que as pessoas falaram, André, você tá pagando pra trabalhar aí, isso não vai dar em nada. Não, eles que pagam pra mim. Eu entendi. E eu entendi. É porque, assim, às vezes você tem o potencial de estar em outro lugar, mas se você entende... Aí também entra propósito, missão de vida, né? Sim, você entende por quê. Mas se você entende que você tá ali por você ainda, você vai sim persistindo, até o momento que você entende que o seu momento não é mais aquele. É porque tem muito... Você tem que desenvolver o espírito de team player, né? Você tem que... Se não, meu amigo, então sai e vai viver carreira... Vira um andarilho. E não tem certo nem errado, né? Eu sempre gosto de falar, você não tem problema se você quiser abraçar a árvore lá, ou se você quiser ser mega agressivo na Ambev e abraçar a árvore na Natura. O problema é abraçar a árvore na Ambev e ser agressivo na Natura, né? A forma de fazer. Então, eu acho que a gente precisa muito ler o ambiente em que nós queremos estar. Na semana passada, um rapaz, eu falei com ele que eu já tinha recebido alguns convites para voltar para o Espírito Santo e tal, e eu não quis voltar porque eu entendo, por N questões, N variáveis, que o nosso momento de estar é aqui. Ele falou, você está brincando. As pessoas acham que você está aqui só por uma condição de necessidade. É claro que eu preciso trabalhar para pagar as contas, como todo mundo, mas eu também escolho aonde trabalhar quando você tem a empregabilidade alta. E se não tiver, uma faxina bem feita é muito cara. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você acha que essa missão que você tem a cumprir, ela se restringe à tua carreira profissional? Não, eu não acho. Eu acho que a minha carreira profissional é uma ferramenta para o cumprimento da minha missão de vida. E nesse momento é este o CNPJ, amanhã será outro, e depois talvez esse ser o meu, mas o primeiro é a minha missão de vida. E aí, através da minha missão de vida, eu vou tendo ferramentas em diversas partes do mundo para me ajudar a cumprir minha missão de vida. Por isso que nada está errado na minha empresa, porque ela está servindo para mim. Não, quando você assiste e você não segue, tá errado. Quando você assiste o podcast e você não segue, tá errado. Isso tem, entendeu? Tem aquela regra. Tem que ser. A gente não pode ser tolerante com os intolerantes. Mas é isso, eu acredito realmente que
aonde eu estou por um propósito realmente maior. E no meu caso, o meu propósito maior é ajudar as pessoas a se desenvolverem em suas vidas. Aí a pessoa fala, mas você você é do RH, todas as esferas. Não, eu ia perguntar outra coisa. Todas as habilidades que você tem são corporativas? Não, claro que não. Acho que, sei lá, as menores são as corporativas. Então, assim, eu realmente fico feliz quando o cara troca de carro, porque isso tem a ver com a minha missão de vida e tal, e não tem nada a ver com o corporativo, né? Agora, eu reconheço que o corporativo me qualifica. Então, aquilo que eu já tenho como potencial, eu amplio com as ferramentas. Por isso que eu quero estar nas melhores empresas, nas maiores empresas, porque elas aumentam o potencial de alcance que eu tenho no cumprimento da minha missão de vida, entendeu? Você falou dessa questão de comprar carro, eu lembrei de... Não é contrapondo, mas tem um empresário muito famoso no Brasil aqui que fala que até a questão assim, ele tem condição de ter um carro bem melhor, tem condição de tudo, mas ele não leva isso muito para a empresa, para ele já não passar uma cultura para os funcionários dele de que sucesso são coisas materiais. Lógico que ele apoia demais, o cara comprou a casa, comprou o carro e tudo, mas ele tenta passar esse valor de que sucesso não é isso, né? Sucesso é ser muito mais do que simplesmente coisas financeiras. E aí ele consegue, sim, passar um desenvolvimento pessoal para essa pessoa, para ela buscar mais o propósito, identificar o propósito. E esse propósito aí depois... André vai render episódio só aqui, viu? Porque isso aí é uma outra coisa que autoconhecimento que é perfeito. Eu acho muito bom. Porque a gente já entra na questão de valores. Eu escutei um cara Sim. uma vez falando o seguinte, se você acha que sucesso é trocar de carro, então daqui a pouco você vai ter o melhor carro, você vai fazer o quê? Vai trocar de mulher? Entendeu? Vai trocar teus filhos? E é muito, quando eu levo pro financeiro, tem outro também que eu gosto muito de ouvir, ele fala assim, cara, tem... Não. Eu quase não escuto. Tá foda, hoje Vou tá pro retorno foda. aqui, Rafael. Vai ter muito... Cancela meu ponto aqui dele, Rafael. Vai ter muito não like nesse vídeo. Não, mas essa questão de, tu quer ter sucesso financeiro, beleza. Ele fala, se tu quer ter um carro melhor, tu não tem que poupar, tu tem que aumentar a tua renda. Mas para tu aumentar a tua renda, tu tem que se dar mais. Esse é o ponto que as pessoas acabam criando um paradigma em cima de riqueza, né? Pensando que a riqueza é só o dinheiro e não o desenvolvimento por trás, né? E a gente sempre fala, dinheiro é consequência. Eu resumo isso que você está dizendo, e a gente pode depois conversar muito mais sobre isso, mas só para resumir, eu sempre gosto, de novo, do Falcone e das crianças que perguntam por quê. Você quer um carro? Por que você quer um carro? Eu quero um carro para eu sair, para eu me divertir, para levar quem eu amo, meus amigos. Então é para você e para as pessoas que você ama. Beleza. Por que você quer uma casa? Para dar conforto para mim, para minha família. Tudo que nós pensarmos em termos para ter, vai ter um porquê de ser para alguém. E sempre esse alguém vai ser você ou alguém que você ama. Então, quando você entende que esses tudo que você tem, por trás disso, na verdade, estão as pessoas, o seu propósito, as pessoas. Aí você começa a entender que aquilo é ferramenta, aquilo é meio. Então, se eu puder realmente ter uma carreta que vai... Tudo bem. Agora, se isso for atrapalhar as pessoas, e aí que entra o problema do que é sucesso, o que não é, você entende que pode ter muito bem um carro popular, porque você priorizou as pessoas. E se eu puder ter uma carreta e priorizar as pessoas, que vá ter a carreta. Então não é o meio, é o fim que importa do negócio, né? Show. Isso, né? Eu tive que colar a língua no céu da boca aqui pra não chorar. Não, achei que é porque você... que sono! Não, é que a minha esposa me Eu também conheço isso aí pra tirar o sono, né? A minha esposa me ensinou esse truque. Quando você acha que você vai chorar, você não quer chorar, você bota a língua no céu da boca. Assim. Que aí você fica até com a cara meio de idiota e não chora. Eu sempre, quando eu tô falando pras pessoas que falam, é tão difícil achar o propósito, eu sempre falo, vou te dar uma dica. O Novo Testamento tá dizendo lá que os 2 maiores mandamentos é amar a Deus e amar as pessoas. Tem o propósito de amar as pessoas que tudo em volta vai permear naquele propósito. Aí a pessoa fala assim, não, mas e a pessoa do financeiro? A pessoa do financeiro tem nada a ver com isso. Não é mesmo? Quando ele tá pagando em dia os boletos dele, ele tá ajudando muitas vezes a empresa a pagar em dia o funcionário. Então, o fim são as pessoas. Sempre serão as pessoas. Quando você entende isso, outro dia eu estava
mineradora aí, né? Que todo mundo sabe qual que é e tal. E aí uma colega minha falando que a gente estagiou junto, então ela deve ter uns 20 anos, né, de empresa. E ela tá lá até hoje. E aí ela falou, André, eu não tô vendo mais sentido aqui no trabalho, eu tô trabalhando com muito processo e tal. Eu falei, tem gente difícil aí? Ela falou, menina, tem. Eu falei, você é tão dócil. Ela falou, todo mundo fala que só eu mesmo pra aguentar. Eu falei, e você ainda não entendeu o que você tá fazendo aí? Ela, nossa, eu nunca pensei nisso. Às vezes a gente só precisa ampliar a nossa visão e entender que Deus tem um propósito em cada coisa. Você só tem que estar ligada ao seu propósito. Perfeito. Eu ia até pedir mais dica. Não, eu tô legal. Agora não pode de propósito, né? Eu achei. Fazer outro dia com mais pão de queijo e mais propósito. Não, mas eu penso também muito dessa forma aí. Tem que ter um propósito. Eu acho que até quando a gente fala muito da Gorilla, a gente pensou muito nesse propósito de tentar trazer, né? Porque eu tenho que falar, não vamos trazer porque não depende também só da gente, mas a gente tentar trazer um pouco dessa visão regional e depois expandir. Porque é muito fácil muita gente falar assim, empreender no Brasil é difícil, é por causa disso, por causa daquilo. E muitas vezes quem está falando isso é porque ele não tem um propósito realmente de empreender. Sim. Porque quem quer empreender realmente sabe que vai ter dificuldade. Então eu vou me agarrar em quê? Envolvidas, né? Tanta coisa boa que você pode fazer empreendendo. Exato. E vocês têm, e aí talvez dentro da missão de vocês, principalmente com esses empresários, né? Porque às vezes ele não se abre e através de processos você chega a trabalhar o propósito dele. E aí quando ele entender o propósito dele, talvez tudo aquele trabalho que vocês vão fazer vai ficar muito mais simples. Então talvez investir mais na mentoria para ele entender qual é o propósito dele, desarmar um pouco todas aquelas armas que ele foi obrigado a conquistar nessa carreira dele para desenvolver o negócio dele, talvez fique até mais leve. E não só ele, tem os colaboradores que a gente sempre pergunta qual é a missão que você tem dentro dessa empresa. E não vou dar um número que seja exato, mas quase que 100% vai falar qual é a atividade que ele faz. É a função. Não é essa a tua missão. Não, essa aí é a tua função. Tu tem que entender muito além do que são tuas funções, que é a missão que vai gerar o propósito da empresa. Eu acho interessante porque a gente falou da mudança da mentalidade, né? E aí, falando da mudança da mentalidade, a gente falou bastante até de como eu, que estou no controle, eu vou desenvolver quem depende de mim. Mas também tem a questão de como eu, que estou embaixo, posso ajudar aquilo que eu tô, aonde o ambiente que eu tô a se desenvolver. É o entendimento da missão. Então, que basicamente, a gente acabou falando um pouco sobre tudo que a gente faz, né? E, na verdade, a gente acabou concluindo, até quando a gente criou a empresa. É óbvio que quando fica mais fácil, a gente é melhor, né? Mas a gente não fez isso por ser fácil. A gente fez isso porque a gente realmente acredita no propósito. Perfeito. A gente acredita naquilo que a gente pode fazer. Entendeu? E para isso que a gente entende que a nossa capacitação é importante. Para que a gente possa fazer pelos outros também. Perfeito. Entendeu? E com isso vocês ajudam a qualificar o mercado e ele se retroalimenta. Essa missão, ela retroalimenta. Então, se vocês se qualificarem, ajuda as pessoas aqui a se qualificarem, o mercado fica melhor qualificado e esse próprio mercado reabastece as demais empresas e aí gira esse processo de retroalimentação. E todo mundo vai ser feliz e vai pro céu. Sim, não é? Montados em unicórnios que vomitam arco-íris. Andréia, eu sei que tiveram muitos insights, teve muito conteúdo. A gente não tem jeito. Eu acho que a gente eu acho que a gente vai ter que criar um novo propósito. A gente só vai parar porque o Rafael tá nervoso. O Rafael com fome, ninguém aguenta. Ele comeu pouco, tadinho. A gente tem que criar um propósito pro podcast, até Achei quem sabe algo voltado para essa visão que é da especialidade da Andréia. A Andréia vai ser uma das primeiras convidadas da Gorilla Gospel. Tá? Pra gente falar só sobre isso. Boa. Mas eu queria que você, dentro de tudo que a gente falou, né, tenta centralizar numa ideia só, para que o pessoal entenda. Quando terminar o vídeo, fala assim, putz, podia ter visto só o final. Não, tem que ver tudo para entender como é que fecha. Boa.
A primeira coisa que eu queria deixar é que cada um, independente se você é empreendedor, se você é um colaborador, se você empreende no CNPJ de alguém, que você fizesse uma análise verdadeira do sentido daquilo que você está fazendo, sabe? Essa questão de propósito, o que você entrega, quais são as atitudes e comportamentos que você tem tido na construção desse propósito maior de onde você está. Então, eu acho que o primeiro passo é você olhar para você mesmo, né? E a partir daí, então, traçar com a ajuda da consultoria, né, com a leitura, buscando conhecimento, como eu posso melhorar. Porque se a gente já fica estagnado, a gente já está para trás, porque o mundo está girando, né? Tudo está acontecendo. Então, não é fácil. Eu acredito que às vezes a gente cai em alguns comodismos pela rotina, porque às vezes a gente tem variáveis de saúde, né? Tanta coisa acontecendo nas nossas vidas, mas é onde a magia acontece. É quando você realmente descobre aquilo que você gosta de fazer e aprende a gostar do que faz, as duas vias, que é uma via de mão dupla, e foca na excelência, queira ser melhor todos os dias para você mesmo, né? Não tem nenhuma falta de humildade em você dizer que você é bom em alguma coisa, desde que você não precise se comparar com outra pessoa. Então, se eu pudesse deixar alguma coisa, se capacite, busque desenvolver as suas habilidades, mas com muito pragmatismo, sabe? A teoria ela é bacana pra gente ficar aqui falando, pra você postar no Instagram, mas o que vai fazer a diferença não é o que você sabe, é o que você faz com o que você sabe. Perfeito. Então, dorme com essa bronca agora, seu trouxa. E segue o canal. Quero agradecer de novo a presença da Andréia. Pode ser que vire até algo fixo, né? Virei âncora. Vamos criar. Ela vai ser a nossa Fátima Vamos Bernardes, conseguir. cara. Pois é. Pessoal, se inscreve no canal. Quem tiver alguma dúvida, comenta que a gente vai tentar tirar o máximo de dúvidas que vocês tiverem. Sobe a hashtag time Bocão. Jamais. Não é o time Pata, é o time Bocão. Obrigado, Valeu. pessoal. Até o próximo episódio. A melhor foi a piada do cabelo, gente. Eu quase que eu fiquei rindo aqui meio-dia, cara. Eu trouxe aqui a advogada pra mim. Por que você tá falando de cabelo? Vai falar de cabelo? Eu falei do cabelo branco. Eu não falei de quantidade de cabelo. Ai, gente, vocês são muito Não, engraçados. vou trazer um convidado que seja favorável a mim.